Olá, eu sou o Leão. Vamos falar de competências e a quem lhes pertence. Já sabes, subscreve e mete gosto. O Conselho Fiscal e Disciplinar tem competências sobre os administradores da SAD. Que competência técnica é que têm os membros do Conselho Fiscal e Disciplinar? Então o Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting Clube de Portugal, na sequência das conclusões porfias da auditoria de gestão aos 5 anos de Bruno de Carvalho, decide abrir um inquérito para responsabilizar individualmente administradores de uma empresa, a Sporting SAD, sobre a qual o Conselho Fiscal e Disciplinar não tem quaisquer competências. Vejamos o que dizem os estatutos do Sporting Clube de Portugal quanto às competências do Conselho Fiscal e Disciplinar. Artigo 59. Competências do Conselho Fiscal e Disciplinar. Compete ao Conselho Fiscal e Disciplinar: a. Dar parecer sobre qualquer assunto a pedido do Conselho Diretivo relativo à gestão do clube. b. Dar parecer sobre as propostas de orçamento anual e orçamentos suplementares elaborados pelo Conselho Diretivo. c. Dar parecer sobre o relatório de gestão e as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas. d. Dar parecer sobre as propostas do Conselho Diretivo relativas às matérias referidas nas alíneas I, L e M do número 1 do artigo 43º, antes da sua submissão à Assembleia Geral. E. Dar parecer sobre os demais assuntos que expressamente lhe sejam cometidos nos estatutos. F. Fiscalizar os atos administrativos e financeiros do Conselho Diretivo, procedendo ao exame periódico dos documentos contabilísticos do clube e verificando a legalidade e conformidade estatutária dos rendimentos obtidos, e dos gastos e investimentos realizados. G. Dar parecer relativamente aos empréstimos e outras operações de crédito que sejam da competência do Conselho Diretivo e que representem pelo menos 10% dos gastos e investimentos orçamentados para o ano. H. Proceder à análise de participações ou queixas que lhe forem apresentadas pelos outros órgãos sociais, ou por, pelos menos, 10 sócios efetivos, contra qualquer sócio do clube, mesmo que o visado seja membro de qualquer dos órgãos sociais em exercício. Proceder, por iniciativa própria ou no seguimento das participações ou queixas, à instauração de processo disciplinar, deliberando, por maioria de, pelo menos, 2/3 dos membros em efetividade de funções, no que respeita à aplicação da sanção. Caso o arguido seja membro do Conselho Fiscal e Disciplinar, não poderá participar na instrução do processo disciplinar, nem na votação da sanção, não sendo considerado para a determinação da maioria de 2/3 referida nesta linha, e obter do Conselho Diretivo, ou de qualquer dos seus membros, as informações e esclarecimentos que tenha por necessários sobre quaisquer operações de relevância económica ou financeira, realizadas ou em curso, desde que, na sequência da fiscalização e análises efetuadas, como preceituado na alínea F deste número, tenham surgido dúvidas quanto à sua adequação aos interesses do clube. J. Participar ao Conselho Diretivo quaisquer irregularidades, ou indício delas, que tenha detectado no exercício das suas funções e que sejam suscetíveis de imputação a empregados ou colaboradores do clube, para que o Conselho Diretivo ordene as averiguações necessárias à confirmação e identificação dos autores, e promova o que caiba para a devida responsabilização. 2. Quando estiver em causa irregularidade imputada a membro do Conselho Diretivo, e sem prejuízo do competente processo disciplinar, o Conselho Fiscal e Disciplinar participará o facto ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 3. Os membros do Conselho Fiscal e Disciplinar são pessoal e solidariamente responsáveis com o infrator pelas respectivas irregularidades, se delas tiverem tomado conhecimento e não tiverem adotado as providências adequadas. Agora pergunto: primeiro, onde é que estão as competências do Conselho Fiscal e Disciplinar sobre os administradores da Sporting SAD? Segundo, admitindo que o Conselho Fiscal e Disciplinar teria competências sobre os administradores da SAD, que competência técnica é que têm os membros do Conselho Fiscal e Disciplinar para decidir o que quer que seja, por exemplo,
sobre gestão desportiva. Terceiro, tendo em conta, aliás, na linha daquilo que afirmou o presidente da MAG, Rogério Alves, no outro dia, na Sporting TV, onde se mostrou contrário à auditoria, uma vez que, como lembrou, as contas da Sporting SAD são devidamente escrutinadas quase em tempo real, auditadas no âmbito das obrigações perante a CMVM, aprovadas por acionistas, fiscalizadas em permanência pela autoridade tributária, tendo em conta, também, que o presidente do Sporting Clube de Portugal, Fívelas Vagangas, anunciou que as conclusões da auditoria aos 5 anos de Bruno de Carvalho foram encaminhadas para a PJ para investigação judicial. Porque é que há gente no Sporting que insiste em transformar o clube num hospício judicial com mais este processo interno, sobre o qual a competência do órgão jurisdicional do clube nem parece existir. Rogério, e que tal esclarecer os sócios de uma vez? Mas atenção, sem rodeios nem meias verdades, mais nada por agora. Sporting sempre.